Em meio ao deserto escaldante, onde cada passo parecia uma eternidade e a esperança se confundia com miragens, o povo de Israel se via às portas de uma decisão monumental. Poderiam eles, realmente, tornar-se o povo escolhido de um Deus invisível, aceitando um conjunto de leis que transformaria suas vidas para sempre? O eco dos trovões no Monte Sinai não deixava dúvidas da seriedade daquele momento. Para Moisés, a responsabilidade era esmagadora. Ele se perguntava se o coração do seu povo estava preparado para essa aliança divina, ou se as correntes do passado escravizado ainda os mantinham cativos de seus próprios medos e dúvidas. E você estaria pronto para ouvir a voz que clama no deserto, desafiando cada fibra de sua crença? Os dias no deserto eram longos e implacáveis, como se o próprio tempo se esticasse sob o calor abrasador do sol. O vento soprava, sussurrando segredos antigos nas orelhas dos viajantes cansados, suas vozes se misturando com o farfalhar das túnicas e os passos arrastados na areia. À medida que se aproximavam do Monte Sinai, o ar parecia vibrar com uma energia invisível, uma promessa de mudança e renovação. Moisés, com sua figura imponente e olhar que carregava a sabedoria de muitas vidas, parecia uma âncora em meio à tormenta de dúvidas e temores do povo. Seus olhos, profundos como o mar vermelho que haviam cruzado, fitavam a montanha como se pudesse ver além da rocha e da poeira, enxergando o destino que os aguardava. A cada passo, a conexão entre ele e o divino se tornava mais palpável, um fio dourado que o ligava diretamente à essência do universo. O Monte Sinai erguia-se diante deles como um gigante adormecido, suas encostas envoltas em um manto de neblina mística, como se escondesse segredos guardados desde a criação do mundo. As nuvens negras que coroavam seu cume eram como os véus de um templo antigo, prometendo uma revelação que poderia mudar o curso dos rios e redesenhar os mapas das almas. Ao chegarem à base da montanha, uma sensação de reverência tomou conta do povo de Israel. O silêncio era profundo, tão denso que parecia absorver todos os sons, exceto o murmúrio distante do vento. Os corações batiam em uníssono, uma orquestra silenciosa, aguardando a batuta de seu grande maestro, Moisés. Foi então que os primeiros raios da manhã, como dedos de luz divinos, começaram a acariciar o topo da montanha, iluminando os contornos de um cenário que parecia pintar a esperança no horizonte. Moisés, erguendo seu cajado com graça e determinação, sabia que o momento da verdade se aproximava. A voz do Eterno estava prestes a quebrar o silêncio, não como um trovão ameaçador, mas como um sussurro poderoso que ressoaria nos corações de todos os presentes. E enquanto os israelitas esperavam, uma sensação de expectativa pairava no ar, como se o próprio deserto prendesse a respiração, aguardando o instante em que a história se desdobraria diante de seus olhos atentos. As sombras dançavam ao redor de Moisés, como se a própria montanha estivesse viva, sussurrando segredos antigos em seus ouvidos atentos. Ele se encontrava em um limiar, uma fronteira entre o tangível e o etéreo, onde o tempo parecia se curvar sob a presença divina. O vento soprava levemente, carregando consigo uma fragrância de eternidade, enquanto as nuvens se agrupavam como sentinelas vigilantes. Ao segurar as tábuas de pedra em suas mãos calejadas, Moisés percebeu que não eram apenas frias e duras, elas ressoavam com uma energia ancestral, como se contivessem a essência do próprio universo. As palavras esculpidas eram mais que inscrições. Cada letra vibrava com a música das estrelas, um cântico sagrado que prometia guiar a humanidade através das trevas do desconhecido. Lá embaixo, o povo de Israel aguardava, seus corações pulsando em uníssono com uma mistura de temor e esperança. Crianças se aninhavam nos braços de seus pais, enquanto os anciãos murmuravam orações que se entrelaçavam com o vento, formando uma tapeçaria de fé que desafiava o vazio do deserto. Eles não podiam ver o que ocorria no cume, mas sentiam uma mudança tangível no ar, como se o próprio destino estivesse prestes a ser reescrito. A voz do Senhor, embora majestosa e imponente, era também um sussurro de misericórdia, prometendo proteção e justiça. As palavras divinas fluíam como um rio cristalino, esculpindo um novo curso para a humanidade,
Um caminho pavimentado não com ouro, mas com a luz da compreensão e da compaixão. E ali, no limiar entre o céu e a terra, entre o agora e o eterno, Moisés se manteve firme, com as tábuas em mãos e o coração repleto da gravidade de seu propósito. Ele sabia que a descida seria apenas o começo de uma jornada monumental, onde cada passo reverberaria através do tempo. O que ele levaria de volta não era apenas uma aliança em pedra, mas a centelha de uma nova era. Como as primeiras estrelas surgiam no céu, piscando entre os véus de nuvens, algo começou a se mover nas profundezas do horizonte. Uma sombra emergia, prenunciando um desafio que ainda não revelara sua forma completa, como um enigma à espera de ser desvendado, prometendo testar a verdadeira força dos recém-esculpidos preceitos. Moisés descia, e cada passo reverberava como um trovão silencioso entre as pedras antigas do monte. As tábuas em suas mãos, esculpidas pelo próprio dedo divino, pulsavam com uma energia quase palpável, como se nelas residisse o coração do próprio universo. Ele sentia o peso não só das pedras, mas da promessa eterna ali gravada. À medida que se aproximava do acampamento, seus olhos se estreitavam, tentando decifrar o enigma dos sons que o vento lhe trazia. O som dos tamborins e das flautas parecia entrelaçado com uma estranha dissonância que perturbava seu espírito. Ele sabia que a música deveria ser um símbolo de celebração, mas a melodia estava distorcida, como um rio que havia sido desviado de seu curso natural. Então ele viu o bezerro dourado brilhando sob a luz do sol como se fosse esculpido de raios de um dia eterno. O ídolo reluzia, uma visão de traição, uma imagem de promessas quebradas que piscava insistentemente. Era como se o ouro tivesse capturado a alegria efêmera dos homens, transformando-a em algo vazio e traiçoeiro. Os israelitas, seus irmãos, aqueles que ele havia guiado através do mar e do deserto, dançavam ao redor do ídolo com alegria frenética, uma dança que era tanto de desespero quanto de êxtase. Cada movimento era uma negação silenciosa da aliança que Moisés trazia em suas mãos, a aliança que ainda pulsava com a promessa de redenção e esperança. Moisés parou, o coração dividido entre a fúria e a dor, e por um momento que pareceu esticar o tempo, ele ficou ali, uma figura solitária entre o divino e o profano, enquanto o crepúsculo começava a lançar suas sombras sobre a terra, como um prenúncio de um julgamento que estava por vir. Ele sabia que o que acontecesse a seguir mudaria o curso da história, mas o que ele não sabia era como sua própria fé seria testada nos momentos que se desenrolariam à sua frente, como um pergaminho antigo revelando segredos guardados. E ali, no limiar do acampamento, Moisés se preparava para enfrentar não apenas seu povo, mas também seu próprio destino. Enquanto a noite se aproximava, trazendo consigo a escuridão e o silêncio que sempre precedem o alvorecer. Enquanto a poeira assentava, as tábuas quebradas de pedra jaziam como um lamento silencioso aos pés de Moisés, fragmentos de um pacto momentaneamente desfeito. O eco da ruptura pairava no ar como um trovão distante que insiste em lembrar a passagem de uma tempestade. Os israelitas, que momentos antes se entregavam a uma ilusão dourada, estavam agora envoltos em um véu de vergonha, suas almas desnudas diante da magnitude de sua própria transgressão. O silêncio que se seguiu era pesado como o próprio monte Sinai, um testemunho mudo da gravidade de seus atos. Moisés, sereno e solene como um carvalho que resistiu às intempéries, olhou para seu povo com olhos que refletiam tanto tristeza quanto esperança. Ele sabia que, como o ouro fundido que haviam adorado, seus corações deveriam ser derretidos e moldados novamente, purificados pelo fogo do arrependimento e da renovação. Com uma determinação que era ao mesmo tempo feroz e compassiva, Moisés ergueu sua voz, uma âncora em meio à turbulência interna que os assolava. Ele falou das promessas feitas e quebradas, das alianças que ainda poderiam ser restauradas. Como um jardineiro paciente, ele plantou as sementes do arrependimento nos corações de seu povo, regando-as com palavras de redenção e esperança. Então, com o peso do mundo sobre seus ombros, Moisés voltou ao monte, uma figura solitária se destacando contra a vastidão do céu estrelado. Cada passo era uma oração silenciosa,
cada respiração um clamor por misericórdia. Ele sabia que o caminho até o coração de Deus era pavimentado com humildade e fé inabalável, e estava decidido a trilhar esse caminho por seu povo, que agora aguardava cativo de suas próprias incertezas. No cume, onde céu e terra se encontravam, Moisés se prostrou, sua alma exposta como pergaminho em branco diante do Criador. Suas súplicas eram como rios correndo para um oceano de compaixão divina, e então, em um sopro de vento que parecia carregar a própria essência da graça, a resposta veio. O Senhor, em sua misericórdia insondável, ofereceu uma nova aliança, uma segunda chance para reescrever a história que quase se perdeu. Mas enquanto Moisés começava a entrever a esperança se desdobrar diante dele, uma sombra de dúvida pairava à distância, um lembrete sutil de que nem todos os corações estavam tão prontos para a transformação quanto deveriam. Alguma coisa se movia nas profundezas, uma inquietação que prometia novos desafios e que ameaçava. As tábuas, pesadas como o destino do povo, eram mais do que simples rochas, eram o testemunho silencioso de um pacto refeito. Moisés, com o semblante iluminado por uma luz que não era deste mundo, tornava-se um farol para um povo perdido em um mar de incertezas. Ele descia a montanha como se estivesse entre os próprios deuses, com cada passo ecoando a música antiga do deserto, uma sinfonia que falava de redenção e promessa. O povo, aglomerado como estrelas em uma noite sem lua, aguardava ansiosamente sua chegada. Seus olhos, cheios de medo e esperança, refletiam a centelha da presença divina ainda pulsando nas tábuas polidas. O ar, carregado de um silêncio reverente, parecia suspenso, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar aquele momento. As palavras esculpidas nas tábuas eram mais que comandos, eram sementes divinas, prontas para germinar nos corações férteis daqueles que decidissem acolhê-las. À medida que Moisés falava, sua voz ressoava como trovões suaves sobre a multidão, cada frase um lembrete do sagrado e do profano entrelaçados em suas vidas. O povo ouvia, não apenas com os ouvidos, mas com a alma, sentindo cada letra penetrar como chuva em solo árido. A renovação do pacto não era meramente um acordo, era uma dança cósmica entre o Criador e sua criação, um laço invisível que os unia em um destino entrelaçado. O povo, agora consciente de suas falhas passadas, olhava para o futuro com um olhar renovado, como uma fênix renascendo das cinzas. A esperança florescia, brilhante e frágil, como uma papoula vermelha no meio das dunas douradas. E, no entanto, enquanto a paz habitava os corações, uma sombra se movia silenciosamente entre eles, uma dúvida sutil, uma voz inquieta que sussurrava promessas de glórias passadas e futuros incertos. Como uma brisa fria em uma noite quente, trazia consigo a lembrança de que, mesmo sob a luz mais brilhante, a escuridão nunca estava longe. Com o crepúsculo tingindo o céu de um tom dourado, o acampamento dos israelitas se transformava em uma tapeçaria viva de sombras e luzes dançantes. As chamas das fogueiras subiam ao céu como preces silenciosas, e as histórias que ali se desenrolavam eram costuradas com fios do passado e do futuro, entrelaçando gerações em um só destino. Os anciãos, com suas vozes marcadas pelo tempo e sabedoria, falavam sobre a majestade do Monte Sinai, onde o firmamento tocou a terra e Deus desceu em um turbilhão de trovões e relâmpagos. Era um lugar sagrado, onde o silêncio se tornara uma canção de promessas eternas. Eles descreviam Moisés, o líder escolhido, com seus olhos ardentes como brasas, refletindo tanto a dor do deserto quanto a esperança de uma terra prometida. Cada mandamento, embora gravado em pedra, era também esculpido nos corações dos ouvintes. Não eram apenas leis, mas notas de uma sinfonia divina que orquestrava a vida em harmonia. Não matarás era a melodia da paz em meio ao caos. Não roubarás soava como o acorde de confiança mútua. E honra teu pai e tua mãe ecoava como uma ponte entre gerações, tecendo o fio invisível da continuidade e do respeito. As crianças, com os olhos arregalados e rostos iluminados pelo brilho das chamas, bebiam cada palavra, suas imaginações pintando quadros vívidos de um Deus que caminhava entre eles, invisível, mas sempre presente.
Sonhavam com o dia em que pisariam na terra onde o leite e o mel fluíam como rios de abundância, um solo onde cada passo seria um testemunho da fidelidade divina. Mas à medida que as brasas das fogueiras se tornavam cinzas, a escuridão do deserto trazia com ela murmúrios de incertezas. Sussurros de antigos medos ressoavam nas areias. E as estrelas, testemunhas silenciosas, pareciam piscar com um aviso. A jornada ainda estava longe de ser concluída. Havia desafios à frente, provações que testariam não apenas a sua fé, mas a essência de seu pacto. Enquanto a noite envolvia o acampamento em seu manto de mistério, um vento suave começou a soprar, carregando consigo a promessa de uma nova alvorada e o prenúncio de eventos que moldariam não apenas o destino dos israelitas, mas o curso de toda a humanidade. Em algum lugar além do horizonte, uma sombra se movia, anunciando que o deserto, com seus enigmas indecifráveis, guardava segredos ainda por serem revelados. A cada passo na vastidão do deserto, os israelitas se tornavam mais resilientes, suas almas forjadas nas brasas inclementes da adversidade. O calor do sol era implacável, como o olhar vigilante de um ancião que não permite descuido. Mas era nas noites frias, quando as estrelas pintavam o céu como promessas cintilantes, que o povo encontrava consolo nas histórias antigas, passadas de geração em geração, histórias que falavam de uma terra prometida, onde leite e mel fluíam como rios de esperança. Moisés, com sua barba agora tão branca quanto as dunas que o cercavam, era uma figura de autoridade e ternura. Em seu semblante rugoso, cada linha contava a história de uma vida dedicada a guiar os seus. Ele se tornara um farol humano, emitindo uma luz de sabedoria que cortava até os mais densos nevoeiros de dúvida. Em seu coração, abrigava uma fé inquebrantável, que o desígnio divino não os havia abandonado, mesmo quando a terra endurecia e as bocas secavam. Em sua tenda, guardava as tábuas da aliança, aquelas pedras sagradas onde palavras de fogo celestial haviam sido gravadas. Elas eram um lembrete tangível de que, embora os ventos do deserto pudessem soprar com força, as promessas de Deus eram um alicerce sólido, mais duradouro que qualquer montanha. Certa manhã, enquanto o orvalho ainda brilhava como lágrimas de prata sobre a areia, Moisés reuniu os anciãos. Seus olhos, embora marcados pela idade, brilhavam com a intensidade de um vulcão prestes a despertar. Ele lhes falou de um sonho, uma visão que tivera na noite anterior. Nele via uma nova geração, filhos de Israel, cruzando um rio caudaloso e pisando pela primeira vez em solo fértil. Era uma visão de esperança, mas também de alerta. Havia águas turbulentas pela frente, e a travessia exigiria coragem e fé inabaláveis. No horizonte, o céu começava a se tingir com os tons alaranjados do crepúsculo e as sombras se alongavam como presságios silenciosos. Enquanto isso, uma figura solitária caminhava lentamente para a tenda de Moisés. Sua presença era quase um sussurro na brisa, mas carregava consigo uma mensagem que poderia abalar os alicerces da própria peregrinação. A brisa matinal, carregada com a fragrância do deserto recém-trilhado, dançava entre as tendas do acampamento, sussurrando segredos de uma terra ainda desconhecida. O sol, um artista pintando o céu com cores de um novo amanhecer, parecia iluminar o caminho que se estendia diante dos israelitas, uma trilha que serpenteava até o horizonte e prometia um futuro repleto de esperança e possibilidades. Moisés, com seus olhos mais sábios do que nunca, caminhava entre seu povo, cada passo ressoando como um eco de histórias passadas, um compasso da jornada que havia moldado uma nação. Ele era como uma antiga árvore que, embora enraizada em solo árido, alcançava o céu com galhos carregados de verdades eternas. Sua voz, embora suave, reverberava com a autoridade de trovões distantes ao recordar a aliança sagrada que os unia ao Criador. Vocês são as estrelas do firmamento de Deus. Ele disse, sua voz entrelaçando-se com a brisa como uma canção de ninar ancestral. Brilhem com força em cada passo que derem nesta nova terra. Cada palavra era uma semente de sabedoria plantada em corações ansiosos, destinada a florescer em tempos de desafios e triunfos. Enquanto as palavras de Moisés se desvaneciam, os israelitas se voltaram para Josué.
um jovem líder cujo coração pulsava com coragem e determinação. Ele era como o rio Jordão, constante e implacável, pronto para guiar seu povo através das correntes da adversidade. Em seus olhos havia um fogo que prometia não apenas conquistar a terra prometida, mas cultivar um lar onde o legado de Moisés florescesse. E então, enquanto o sol mergulhava lentamente no horizonte, tingindo o céu com a paleta vibrante do crepúsculo, um sentimento de renovação pairava sobre o acampamento. A promessa de um novo início estava ali, envolta no mistério e no brilho das estrelas que começavam a surgir, cada uma testemunha silenciosa do pacto eterno. Mas além do rio, nas sombras da terra prometida, forças se moviam, ainda invisíveis aos olhos dos israelitas. A terra que prometia ser um lar também era uma selva de desafios, um tabuleiro de intrigas esperando para testar a força e a fé daqueles que se aproximavam. E assim, à medida que a noite se aprofundava, os murmúrios do futuro incerto começavam a tomar forma, prometendo que cada novo dia traria consigo não apenas esperança, mas também provações que poderiam mudar para sempre o curso da história. Enquanto os filhos de Israel acampavam ao pé do Monte Sinai, um silêncio sagrado envolvia a congregação. Moisés, o líder escolhido por Deus, subira à montanha para receber a lei, e o povo aguardava com expectativa. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu na presença de Deus. E ali, em meio às nuvens e ao trovão, ele recebeu as tábuas de pedra gravadas com os 10 mandamentos. Ao descer do monte, Moisés encontrou o povo em tumulto. Na sua ausência, eles haviam cedido à impaciência e ao medo, moldando um bezerro de ouro para adorar. A ira divina estava prestes a se manifestar, mas Moisés, intercedendo por seu povo, pediu misericórdia a Deus. E assim, a justiça divina foi temperada com compaixão. Moisés, quebrando as tábuas em sua exasperação, subiu novamente ao monte, onde Deus, em sua infinita graça, renovou a aliança com Israel. O povo, ao reconhecer a tolice de seus atos e a profundidade do amor de Deus, experimentou uma profunda transformação. Com corações renovados, eles se comprometeram a seguir os mandamentos divinos, a viver em fidelidade e a cumprir o pacto selado entre eles e o Criador. Através da fé, encontraram esperança e propósito, entendendo que cada mandamento era um caminho para a liberdade e não uma restrição. As tábuas, agora guardadas na Arca da Aliança, tornaram-se um símbolo perpétuo da presença de Deus entre eles. Guiados pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite, os israelitas seguiram sua jornada pelo deserto, não mais como um povo errante, mas como uma nação escolhida, destinada a ser uma luz para as nações. E assim, os desafios que encontraram no deserto foram transformados em lições de perseverança e confiança em Deus. Os 10 mandamentos tornaram-se não apenas um código de conduta, mas os alicerces sobre os quais edificaram suas vidas, suas leis e seu relacionamento com o divino. Naquele momento de renovação, o povo de Israel entendeu que Deus não apenas lhes dava leis, mas também um convite a caminhar em comunhão com Ele. E assim, a aliança foi restaurada e a jornada continuou, com cada desafio servindo para fortalecer sua fé e comunhão. E embora as areias do deserto ainda se estendiam à frente, os israelitas carregavam dentro de si a certeza de que não estavam sozinhos, pois o Deus que os libertara do Egito continuava a guiar seus passos, prometendo-lhes um futuro de esperança e de paz, numa terra que manava leite e mel. E assim, a história de Israel e os 10 mandamentos não terminou no deserto, mas ecoou através dos séculos como um testemunho vivo da fidelidade de Deus e da capacidade do ser humano de se renovar e recomeçar, sempre amparado pela graça divina. Pois a aliança feita no Sinai foi um convite eterno para que todos os povos conhecessem a bondade, a justiça e a redenção que só encontra sua plenitude em Deus. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.